Bora para mais um Fala Vereador de Carona e você é meu convidado. Vamos juntos. E aí, Rafa, tem uma carona aí pra mim contigo? Bora de carona com o Rafa aí? Fala Vereador de Carona com Caleb Garbim. Seja bem-vindo, vereador. Tudo pronto? Vamos para as ruas? Tudo pronto, Rafa? Um prazer estar com vocês aqui, parabenizar por esse novo quadro aí da nossa Câmara de Vereadores, né? E a comunicação sempre inovando, então muito bacana mesmo a experiência. Acho que é a mais desafiadora para a produção, né? Colocar um cara de 90 nesse carro, mas deu certo. A gente sempre dá um jeitinho, né, vereador? É isso aí. Sempre dá um jeitinho. Vereador, para onde vamos hoje? Nós vamos lá para o bairro Bom Pastor, lá nas imediações da Zona Sul, no coração da Zona Sul, que é a minha região, inclusive, né? Onde eu nasci e cresci mais da metade da minha vida lá nesse entorno ali. Enquanto a gente vai no nosso trajeto, eu tenho algumas perguntas para lhe fazer. Tenho perguntas próprias que eu faço para todos os vereadores, vereadoras, e também a nossa urna. Essa aí é segredo. Essa aqui é segredo. Essa aqui o senhor vai puxar uma perguntinha ali, vai mostrar para a câmera, e aí o senhor responde, mas tudo no segredo. Ótimo. Vereador, a gente está em outubro, finalizando o mês, 10º mês de mandato. Como é que o senhor tem avaliado o seu trabalho, os desafios desse 2025 na política caxiense? Ser vereador é ser um representante, né, das pessoas. Eu costumo dizer, Rafa, seguidamente comento na Câmara, nas sessões da Câmara, que nós não representamos a nós mesmos e não representamos tão somente quem nos elegeu, quem votou em cada um de nós. O Código Eleitoral prevê, né, que a representatividade de um vereador se dá pela quantidade de votos que o partido faz e, mais do que isso, nós também representamos as pessoas que não votaram em nós. Né? Quem não nos elegeu, quem não elegeu nenhum vereador. Então, em resumo, é representar 1/23 da comunidade caxiense. E é uma grande responsabilidade, né? Mais de 500 mil de pessoas, é a capital da Serra Gaúcha, é uma metrópole, Caxias do Sul, e nós temos desafios dos mais complexos, né? Temos muita coisa boa na cidade, temos aspectos de desigualdade também, oportunidades de empreendimento. Então, dentro disso, eu costumo dizer que a gente precisa se adaptar às diferentes realidades, né, de Caxias do Sul. Uma cidade extremamente rica e o nosso trabalho é justamente aproximar a comunidade do serviço público, né? Um serviço de qualidade que também não venha onerar o Estado a tal ponto que ele não tenha a capacidade de se mover, né? E vire só às vezes em uma despesa e não seja algo que agrega e não produza riqueza, né? Não permita a produção de riqueza. Então, dentro dessa seara de 10 meses, apesar de ainda ser o primeiro ano de mandato, agora eu já me sinto mais preparado, né? E também com a capacidade de dialogar com as pessoas que estão à nossa volta aí. Bora para nossa urna? Vamos lá, urna secreta, urna né? secreta. Eu vou fazer o seguinte, vou abrir a urna pro senhor. O senhor bota a mão, tira uma perguntinha e mostra para nossa lente da verdade. Lente da verdade. Aqui no nosso táxi. Ó, fala vereador. E aqui tá a pergunta. Vamos ver o que lhe aguarda por aqui. Essa é boa, vereador. Qual sonho você ainda não realizou? E aí vale tudo, política, vida pessoal. Qual sonho? Eu poderia falar do aspecto político, mas eu vou falar da questão pessoal, porque já que o programa envolve isso também, né? Mas há um grande sonho que eu tenho, sonho meu e da minha esposa, é nós sermos pais, né? Termos nosso primeiro filho. Termos filhos, né? Plural, para nós aí é de dois em diante. E muita gente que já tem mais do que um filho me diz, né? Olha, depois que tiver o primeiro, tu vai repensar a ideia de ter o segundo ou o terceiro. Mas é um sonho que nós temos de sermos pais, né? Eu ser pai, ela ser mãe, obviamente, e poder deixar um legado, né? Eu costumo dizer, até por uma questão principiológica, né? Por ser um cristão, de acreditar que a gente precisa deixar uma contribuição para o mundo. E a melhor contribuição é o legado. E o legado precisa estar materializado em alguém, né? Então, não que o filho não vá ter a sua independência, obviamente, né? Mas é o legado de deixar uma construção para a sociedade, deixar a sua representação, sua contribuição social. Então, planos de filhos, né? Eu tô com 28 anos, caminhando para 29 agora em dezembro. Últimos 20, né? Depois 30 em diante. Então a gente tá em processo de preparo, eu e minha esposa, para esse sonho ser realizado aí da paternidade. Vereador, o senhor falou em sonho e falou em legado e falou em responsabilidade. Vamos fazer um exercício aqui, o senhor. 1º de janeiro, o ano depois o senhor pensa no seu interior. Caleb Garbim, prefeito de Caxias do Sul. Eita! A sua primeira atitude, a sua atitude mais importante? Essa aí não estava preparada, essa aí foi surpresa, né? O Fala Vereador entrou um executivo aqui na história, mas eu acho que é complicado falar porque é uma função... o cargo público, ele é um cargo solitário, né? A gente está todo instante cercado de pessoas e ao mesmo tempo ele é um cargo solitário. Muito diz respeito ao que acontece com o monarca, né?
monarca também, às vezes pensa que está num cargo ali que, embora seja vitalício, mas muitas vezes o poder, a função pública, ela te deixa em momentos de solidão. Mas eu acredito que enquanto prefeito da cidade, né, se tivesse essa oportunidade, né, eu considero uma honra tremenda, né, um grande privilégio ser prefeito da cidade onde eu nasci, inclusive, onde me criei, enfim, todas as minhas raízes estão aqui, justamente permitir que as pessoas possam conhecer a política além da questão partidária, por questão de princípios e valores, né? As questões partidárias, elas são extremamente importantes. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, isso historicamente em todos os partidos, né? Aqui eu não vou falar de direita ou esquerda, isso em todos os aspectos. Os partidos deixaram de representar os anseios da sociedade. E, às vezes, é uma disputa do nós contra eles. Seguidamente, na sessão, eu falo sobre isso. E eu acho que a gente precisa de um momento de trazer uma paz social e ter mais política de Estado e menos política de governo. Porque o governo é transitório. 4 anos, se você não consegue se reeleger como um prefeito, passou o seu governo. Agora, a política de Estado, ela permanece, independente de qual governo seja, tem coisas que são basilares. Na Constituição nós temos lá o artigo 5º, né, que lá dentro estão as cláusulas pétreas, né, que são cláusulas que só podem ser removidas de lá com uma nova constituinte, né, que dá, então, a gênese de uma nova Constituição. Tem muita política que deveria ser pétrea, né, independente de quem seja o prefeito, de qual seja o partido, precisa permanecer. Então eu acho que isso seria uma boa medida de mostrar para as pessoas que, independente de quem seja o partido, tem que pensar em Caxias avançar, em as pessoas terem maior dignidade, diminuir a vulnerabilidade social, a diferença que existe dentro da sociedade, garantir as liberdades individuais, né, a livre manifestação. Então, uma série de coisas que perpassam o executivo e o legislativo, né? Até pela experiência legislativa, levaria isso para dentro do executivo também. Bora pra urna mais uma vez? Mais uma. Vai lá, deixa eu dar uma mexidinha aqui. Vai lá, Depois o pessoal fala que tá viciado. Para dizer que não tá viciado a urna. Vamos dar uma mexidinha aqui. Vamos lá, por favor. Vamos pegar bem lá de baixo. Bem lá de baixo, pra gente não fazer um tipo de distinção. Sem acepção. Mostra pra aquela lente nossa perguntinha. Fala, vereador. Vamos ver aqui, vereador. Uma decisão da qual você mais se orgulha. E aqui também pode ser pessoal ou profissional. Decisão de orgulho. Acho que agora eu vou falar do aspecto político, já que a entrevista também é política, né? É pessoal e política. Uma decisão que eu me orgulho foi de ter aceitado o desafio de ter entrado para a política. De novo, eu vou falar um pouco da minha formação pessoal, né? Por ser um cristão protestante, o meu antigo chefe de trabalho, inclusive vai o meu abraço, ele, o Dr. Manuel Valente, trabalhava no registro de imóveis, né? E um dia ele me disse assim: Caleb, você é um cristão protestante, né? Ele disse: o que o cristão protestante faz por natureza? Ele protesta. E eu nunca tinha parado para pensar, Rafa, nessa palavra protestar, né? Protestar é levantar o cartaz, é bater a panela, é assoviar, você, palavras de ordem lá, manifestar. E naquele dia que ele me falou isso, me acendeu uma luz sobre protestar e ser propositivo. Então, por muito tempo, eu reclamava no banco de reservas, né? E você, quando tá lá na casa mata, né, usar um termo bem futebolístico aqui, você tá no banco de reservas, é fácil você criticar quem tá lá em campo. Mas quando você tem a chance de entrar em campo e você se furta disso, você se retira da responsabilidade, é, de certa forma, uma covardia. Claro que são 23 vereadores, não pode ser 350 mil. Mas o fato do eleitor ir para a urna e escolher, ele está assumindo uma responsabilidade. Assim como quem se coloca à disposição para lá e representar esse voto também assume uma responsabilidade. Então, eu me orgulho dessa decisão de ter saído apenas do aspecto do protesto e ter entrado no aspecto da propositura, de ser alguém que propõe, de dizer, olha, a gente precisa construir ponte e não construir muro. E construir ponte não significa, de novo, negociar e abrir mão de princípios e valores, mas é de entender o todo, de entender que a pessoa que não tem voz, a pessoa que não vai ser ouvida, que não tem a oportunidade de falar, ela precisa ser ouvida por alguém que fale por ela. Coisa triste é você chegar num ambiente onde a pessoa não se sente incluída dentro daquele lugar. Por exemplo, tá num lugar onde não tem libras, né? A nossa casa aqui, graças ao trabalho da comunicação, da inclusão de vários presidentes que já vêm fazendo isso, tem esse trabalho. Mas imagina alguém que depende do intérprete de libras não poder acessar o conhecimento, não poder ouvir. Tivemos um vereador, inclusive, né? Que era também, utilizava das libras, era um deficiente auditivo, né? Então, é justamente incluir as pessoas. E eu me orgulho dessa decisão de ter entrado na política para ser, efetivamente, um representante das pessoas. Inclusive daquelas que não me elegeram. E por incrível que pareça, muitas demandas que surgem no nosso gabinete, que vem no WhatsApp, que inclusive enquanto eu tô falando aqui tá surgindo um monte de coisa. O telefone do vereador não parou até agora. Tem um colega vereador que me ligou aqui, inclusive, agora. Não sei o que é, deve ser
algo urgente. Vamos atender ele ao vivo, vereador. Olha aí, fica o corte aí, atender ao vivo outro colega. Mas onde eu estava, a questão das demandas. Muitas demandas vêm, Rafa, de gente que não me conhecia. Mas de gente que, depois de olhar um vídeo que foi para a rede social, de assistir uma sessão da Câmara, de ver um posicionamento, de estar num lugar público e ver a forma como você fala, como você se posiciona, vem lá e diz, pá, cara, eu não te conhecia, mas eu queria a tua ajuda. Então, é justamente isso, é ter a coragem de dizer, vamos propor, não vamos só protestar. Porque protestar, tá cheio de gente dizendo que o mundo tá ruim, mas quem é que tá disposto a fazer diferente, né? Quem é que tá disposto a dizer, cara, vou tirar o colete de reserva aqui e vou entrar para ser o titular, entrar em campo e fazer a diferença, né? Então, eu me orgulho dessa decisão, não é uma decisão fácil, né? Política é um desgaste constante, porque você tá tendo sempre que explicar o que você faz, porque às vezes o que você faz não é o que chega para a pessoa, né? E a imprensa tem um papel, um trabalho fundamental nisso tudo, mas é muito gratificante você saber que alguém te ligar, alguém te mandar uma mensagem, te encontrar pessoalmente, e às vezes com lágrimas nos olhos dizer, cara, tu resolveu um problema que eu não sabia como fazer, né? Então, eu acho que, dentre outras coisas, isso me orgulha bastante. Muito bem. Vereador, estamos quase chegando ao nosso destino, Isso aí. já visto nas proximidades. Eu queria que, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, foi muito legal, obrigado pela presença, o senhor deixasse um recado para o seu eleitor, como o senhor disse antes, também para o seu não eleitor, porque o senhor é vereador de todos na cidade. Isso aí. Um recado para a nossa comunidade caxiense. O recado é que nós estamos à disposição, Rafa, por mais clichê que isso possa parecer, mas é reiterar nosso compromisso com Caxias do Sul, de que essa cidade avance. Eu sempre digo que Caxias é a segunda maior cidade do estado, no aspecto econômico e no aspecto populacional. Nós somos a 47ª em termos de Brasil, né? E alguém talvez diga, mas não tá lá quase na posição 50. Pois é, mas o Brasil tem 5.500 e tantos municípios, então é muita cidade. E Caxias do Sul está muito bem colocada nesse ranking, né, de capacidade econômica e populacional. E também lembrar que nós precisamos resgatar esse valor da coragem do gaúcho, dessa disposição de participar ativamente da política, né? De não procurar o político só na época de eleição. Eu sou um constante combatente da compra de voto, né? Inclusive, uma das minhas bandeiras durante a campanha foi justamente isso, né? Não vote em quem quer comprar o seu voto. O seu voto tem que ser espontâneo, tem que ser algo que a pessoa diga, cara, eu me identifiquei com o que você falou, com o que você fez, o que você acredita é o que eu quero que alguém me represente lá dentro da Câmara. Porque comprar voto é um jogo desleal, né? Então é uma pauta que eu bato bastante, sou totalmente contrário. E cada um dos 2.337 votos que eu recebi, 2.336, né? O 7 foi meu, então os 2.337 votos foram votos conquistados com o apoio efetivo das pessoas de dizer, olha, acredito no projeto, acredito na tua postura, na tua posição, e isso nos orgulha, né? De poder estar aqui e a gente é um servo do povo. E para encerrar, uma frase que eu sempre carrego comigo, honrar a Deus e servir as pessoas. Essa é a missão do Caleb enquanto vereador aqui da Câmara de Caxias do Sul, vereador do povo caxiense. Vereador, chegamos. Bora Chegamos. você? Vamos lá. Vereador Caleb Garbim, chegamos ao seu destino. Então agora o senhor pode falar onde estamos e por que aqui estamos, vereador. Rafa, estamos aqui no bairro Bom Pastor, na zona sul da cidade. Aqui ao nosso lado tem o residencial Bonalume, com centenas de apartamentos. E a gente está na rua Cepete Araju, onde nós conseguimos uma demanda histórica dessa comunidade. Foi já há alguns meses aqui do nosso mandato, que é a questão da iluminação pública. Temos aqui 8 postes que receberam iluminação pública. Me parece que tinham 2 ou 3 só, os outros foram colocados depois do nosso pedido. E aqui é um trecho de quase 200 metros, um pouquinho mais talvez, de extensão de pais e mães, né? Precisam trazer os filhos, tem escola infantil, tem templo religioso, tem clube de mães, etc. E aí, de manhã bem cedinho e após esse horário que a gente está aqui, 5h30, 6 horas, isso aqui ficava deserto, ficava à noite e perigoso, né? Então aqui, luz, iluminação pública é segurança pública também, né? Uma pauta importante e aqui a gente trouxe essa segurança para os moradores aqui do bairro Bom Pastor, na nossa região sul, que inclusive é a região onde eu moro. Encerramos essa edição do Fala Vereador de Carona com o Caleb Garbim. Vereador, o trabalho não para nem com chuva. Nem com chuva, não pode parar, né? A gente segue aí. Chuva nunca matou ninguém, não é agora que vai nos atrapalhar, né?
Prazer estar contigo, viu, Rafa? Foi uma alegria poder ser entrevistado por ti aqui. Parabéns à TV Câmara, que está sempre inovando nos quadros, né? Eu sou suspeito de falar que sou vereador de Caxias, então vou puxar o braço pro nosso assado, a melhor TV Câmara do Brasil. Com certeza aí, responsabilidade. E parabéns a todos vocês, né? Direção técnica, produção, enfim, os nomes técnicos aí, o pessoal que está aqui no guarda-chuva, né? Para cobrir o equipamento, debaixo d'água. Moré que está aqui nos prestigiando, nossos assessores estão aqui com a gente, então sensacional e poder mostrar essa realidade, né? E a gente quer estar próximo das pessoas, assim como estamos aqui nessa oportunidade do bairro Bom Pastor, São Caetano, região sul aqui de Caxias. Lembrando que as edições completas do Fala Vereador e Fala Vereadora você confere apontando o seu telefone para esse QR Code aqui no cantinho da tela. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, vereador. Valeu, tamo junto, até mais.